Olá, torcedores são paulinos. Sejam bem-vindos ao canal Nação São Paulo. Se inscrevam para nos apoiar e para não perder nenhuma atualização do São Paulo, o maior clube do Brasil. Se inscreveu? Então agora sim, vamos à notícia. Vamos agora pro São Paulo, tricolor paulista. Tem jogo também, ó. Amanhã, ao vivo no Premier, 6h30 da tarde. Que delícia o brasileiro. Botafogo e São Paulo, mais um jogaço pra você acompanhar. Vamos falar com o Felipe Curi, que tá lá no CT do São Paulo. Felipe Curi, tem um monte de gente machucada no São Paulo, mas tem uma galera que tá voltando. É isso? Um abraço, meu irmão. Fala, Frederico, um abraço pra você, pra todo mundo que acompanha o Globo Esporte aí com a gente. Pois é, cara, vamos passar pelo boletim médico do São Paulo. Fiz até uma listinha aqui, porque senão a gente perde o controle mesmo, né? A Arboleda treinou hoje normalmente aqui no período da manhã. O treino do São Paulo acabou de terminar, né? Começou um pouquinho mais tarde, quase 11 horas da manhã. A Arboleda treinou normalmente, ou tá convocado para esse jogo contra o Botafogo amanhã. O São Paulo viaja agora à tarde pro Rio de Janeiro. E o Arboleda, a dúvida é se vai ser titular ou reserva, mas ele vai para essa partida sem dúvidas. Caleri tá de volta também depois de cumprir suspensão. O Lucas e o Oscar, os dois treinaram com bola hoje aqui no CT do São Paulo, então uma ótima notícia aí pro torcedor São Paulino. E o Pablo Maia deve voltar antes da parada para o Mundial. Outra boa notícia pro São Paulino também. E o Luiz Gustavo tem consulta hoje com o médico dele, sem previsão de volta pelo lado do Luiz Gustavo, viu, Fred? É uma listinha vasta, é quase uma bula que o Curi tava segurando ali. E, Curi, como é que tá com relação ao Zubeldia, né? Faz tempo que a gente fala aqui sobre essa instabilidade, se ele vai dar sequência no trabalho ou não. Como é que a diretoria do São Paulo tá vendo o trabalho do Zubeldia? A avaliação é jogo a jogo, viu, Fred, por enquanto. E a diretoria entende que não é nem justo nesse momento, depois que o São Paulo fez um jogo, por exemplo, contra o Cruzeiro, sem 5, 6 titulares, fazer uma avaliação desse trabalho. Então a ideia é que os titulares retornem agora, e com essas boas notícias dos titulares voltando aos poucos, aí sim a diretoria consegue fazer uma análise melhor do trabalho do Luiz Zubeldia, mas os diretores já garantiram que pelo menos até o jogo contra o Santos o Zubeldia está garantido, mas é aquela coisa, né, Fred? De repente uma tragédia contra o Botafogo, outra tragédia contra o Santos, tudo pode mudar, mas a tendência por enquanto, é não ter mudança no comando técnico do São Paulo. Que faz falta, obviamente que sim, né? Nós estamos falando de Oscar, nós estamos falando de Lucas, mas o São Paulo poderia pelo menos estar jogando um futebol mais convincente. Porque se você pegar, qual o grande adversário na ausência desses jogadores que o São Paulo teve? Tadieres, o Alianza Lima, Cruzeiro que não está no momento legal. Então, também não é que o Zubeldia... Galo, talvez, né, que tem mais... Tudo bem, mas assim, também que não vive um grande momento. Então, não pegou nenhum time... Nenhum favorito. Exatamente, não pegou um Inter na fase boa, não pegou um Palmeiras na fase boa. Entendeu? Flamengo. Então, assim, por que faz tanta falta esses grandes jogadores? Então, o Zubeldia... pode ser que não melhore com outro treinador, mas eu, como ex-atleta, sei que às vezes a mudança de um treinador traz um clima diferente para o vestiário, um ânimo novo para os atletas e possa ser isso que vem acontecendo no São Paulo. Então, eu acredito que o Zubeldia já está na corda bamba. Eita, e não passa contados. de amanhã. Dias contados? Não De passa de amanhã? amanhã. Mas ele garantiu. Não, mas ele garantiu até o Santos. Tudo bem, mas só que eu, como torcedor, vendo o futebol que o São Paulo tá jogando contra o Botafogo no Rio de Janeiro, Então ele não qual que é a volta. probabilidade de um grande jogo do São Paulo e de uma vitória? Zero. Eita. Eu tô falando como torcedor. Tá, mas daí, aí é que tá. É tirar o Zubeldia pra trazer o Dorival ou pode ser um outro nome? Não, eu acho que não tem outra opção. Não tem outra opção, Tem Crespo, tem Diniz. Olha! Diniz? O Diniz? Cara, é assim... Chamando de perninha todo mundo. Eu gosto de mas você, tudo Diniz. bem. Um beijo. Pode Eu gosto de errar, Diniz, pode eu errar. A questão é o perfil do elenco que você tem. E o momento que você está vivendo. Então, não adianta o momento que o São Paulo está vivendo, você trazer um treinador que mude completamente o padrão de jogo. Vamos dar uma reformulada aqui. Não é esse o papel, porque o São Paulo tem suas peças, já tem um esquema tático. Então, é trazer um treinador que corresponde de acordo com aquilo que o time está, no momento, escalado e possa dar sequência no trabalho. O Dorival não tem fome, então, porque já vai estar recebendo até 2026 O Dorival cada tem, seleção. mas eu acredito... Você acha que ele não vai ter fome para mandar time de São Paulo? Lógico que o primeiro nome seria o Dorival Júnior, mas parece que o Dorival, no momento, não quer assumir
um risco. Marco Aurélio Cunha, se essa moda pega, outros vão pelo mesmo caminho, hein? Haja paciência, né, Renata? Porque na primeira, segunda rodada já caem 2. Vamos ver dos 20 quantos vão terminar o campeonato, né? É difícil. E a multa é cara, gente. Pensa na multa rescisória. Depois ninguém faz o balanço à conta, né? O dinheiro não é deles. É, o A dinheiro. multa rescisória do Subeldia é alta? Eu não sei, Renata, mas seguramente ele deve estar garantido com multa rescisória. Eu volto a dizer, eu ficaria com ele, conservaria o trabalho. Mudar não é solução. O problema do São Paulo é o banco, são contusões, são lesões. Enfim, eu acho que o São Paulo tem que pensar muito porque a conta chega. Sgarbi, você sabe o valor da multa? Você que anda nos bastidores toda hora lá do São Paulo? Porque tem esse lado também. O São Paulo não anda com muito dinheiro em caixa. Vive lá na presidência. Rê, vou ser muito sincero que eu... Mentira sua. Vou ser muito sincero que eu não sei a multa, só que o doutor tá corretíssimo no que ele falou, assim, em relação... É um valor a mais, né, que você tem que desembolsar. O São Paulo tá com uma dívida bilionária, praticamente bilionária, né? Então, o São Paulo tem que se preocupar com o valor da multa. No mínimo, tem que pagar até o fim do contrato, né? Normalmente. Então, seria mais alguns meses de salário. Então tem que ver como vai ser essa situação. Na minha opinião, tá? A gente para ver de 2021 pra cá, 2020 pra cá, o São Paulo trocou muitas vezes de treinador. Muitas vezes. Pra mim, o principal problema no São Paulo não é treinador. Pra mim tem que ter convicção nas ideias. Em elenco, o elenco tem que jogar bola mais vezes. Você vê, a diretoria tem que ter mais Você não convicção. sabe a multa do Zubeldia? O que acontece com o São Paulo, Renata, é problema de elenco. O Lucas é 50% desse time. Não é assim que é o craque, é o fora de série. É um jogador muito bom, né, atuando no futebol brasileiro. Mas ele é a alma do São Paulo, ele é a luz do São Paulo, ele é a energia do São Paulo no campo de jogo. O Lucas Ferreira tá indo muito bem. Surpreendido. Mas tem algumas... Pode ser o Bruno Henrique do São Paulo, hein? Pode ser. Pode virar o Bruno Henrique. Se souber cuidar dele, vira o Bruno Henrique. Sabe uma coisa? O Lucas é um jogador que a gente não vai encontrar no futebol brasileiro, sul-americano. Ele é muito diferenciado. Só que tem um detalhe, Ulisses. Eu, no passado, o São Paulo, às vezes, tem uns momentos de apagão. Quem é que perdeu aquele pênalti contra o Botafogo na Libertadores? Foi o Lucas. E aí foi pras penalidades. E ali, por que eu tô falando isso? Não é pra falar do Lucas. É pra falar que daquele momento pra frente, parece que o São Paulo nunca mais voltou a viver. Parece que o São Paulo, ele sentiu tanto o golpe da Libertadores que ele não conseguiu se recolocar, nem no Campeonato Brasileiro. Tudo bem que ainda termina, vai pra Libertadores, mas acho que o São Paulo tá na hora dele começar a olhar pra frente, fazer resultados, jogar mais, seja com titulares, reservas, quem tá disponível ou não. Toda hora tem uma desculpa e sempre é o treinador que também tem sua parcela de culpa. Tem sua parcela de culpa e pra finalizar, o meu ponto de vista em relação ao seu dia, é uma coisa só. De repente ele não usa ninguém da base, ou raramente usa um ou outro jogador. Não, muitos jogos do São Paulo, eu vejo isso. Aí de repente num jogo ele usa um monte. Quer dizer, não dá pra entender. Não tem uma lógica, o cronograma de trabalho, sabe? Mas você pegar um jogador... Era o que tinha, você olha pro banco, tá os moleques lá e entra. Então, mas você analisar... Tem jogador que devia estar jogando já no São Paulo há muito tempo. Então, o Thales é um jogador, pra mim, não tem condição do que ele fez na Copinha. Não é pelo que ele fez na Copinha, o Lian. Não é pelo que o Lian fez na Copinha. Lian não, Rian. Rian Francisco. Rian Francisco. Que Lian? Ele falou Lian, velho. Lian. É o Rian Francisco. O Rian, que tava falando de treinador, ele foi pra jogador, aí ele mistura as Mas não é que eu misturo, é porque o cara tá em campo porque o treinador põe. E ele não pôs. Ele tava no melhor momento que o Caleri, pra mim. O Caleri não tá num grande momento, é um jogador importante, um grande jogador na história do São Paulo. tem que estar no time. Sim, então, mas é isso aí que eles pensam. Eles querem o Caleri no time. Mas é que na ausência de Lucas e Oscar, você precisa de jogadores que possam fazer a diferença. Mas toda essa pressão em cima do Zubeldia, do São Paulo, é porque o próprio Zubeldia falou do São Paulo campeão da Libertadores. Também. Se ele não tivesse falado, nós não tínhamos criado expectativa, torcedor nenhum tinha criado expectativa. Mas vocês acham que o São Paulo não vai se classificar em primeiro lugar não nesse é grupo? questão de Ele não é melhor que o Libertad. Senhor, desculpa, mas se ele fala que não vai ser campeão, fala perdedor, treinador que não tem horizonte. Há um contexto, Marco. Aí é um contexto. É a coisa que ele não precisava ter falado.
Entendeu? Olha, nós vamos disputar uma competição e buscar o título, não que o São Paulo vai ser campeão. É a juventude do treinador. Então, gente, o futebol nem sempre é como a gente imagina. O Caleri perde o pênalti contra o Sport. Se tivesse feito, poderia ter sido uma vitória, já começava diferente o brasileiro. Só que como até agora só empatou, não ganhou ainda, tem uma pressão por causa disso. Resultado, esgana. Mas além do resultado, o desempenho, ó, me mandaram aqui que a multa gira em torno de 2,5 milhões de reais. Ah, bom, tá bem. Mas, No futebol, não, esse não seria o obstáculo. Só que, Rê, na minha opinião, tá? No meu ponto de vista, o Zubeldia que se colocou nessa situação, no modo geral, se complicou, cara. É um cara que eu aqui, quem assistiu o programa, defendi muito o Zubeldia. Pra mim é um cara que tem ideias legais, um cara que eu gosto do perfil dele. Carpini só que também, com algumas decisões, tá bom, dá uma segurada. Ele foi carpinizado. Você tava carpinado. Tá, mas com algumas decisões se complicou. E eu queria ver ele no começo do ano usando mais a base. Acabou o Super Lover. Essa música não sou eu que tô falando, não. A culpa é minha. Você que falou, velho. A base você trabalha em uma outra partida. Não, de repente, não tem ninguém, põe a base pra jogar. Não. Se os jogadores vêm numa sequência entrando com 10 minutos pra acabar o jogo, 20 minutos pra acabar o jogo, 15, você vai dando corpo, você vai dando, como se diz na gíria do futebol, jogo a esse atleta. E o Zubeldia já fez isso. Só que o Dorival, Chico, o Dorival livre no mercado, já disse não pro Santos, disse não para o Fluminense. Será que esse é o grande problema? É mais complicado trabalhar com o Dorival no mercado ou com o desempenho do time e os comandos do Zubeldia? As duas coisas se somam, né? Você tem a sombra de um Dorival que saiu do São Paulo só para treinar a seleção brasileira, que levou o Júlio Casares para ser chefe de delegação na seleção brasileira. Na Copa América eles têm uma relação. Então o Dorival sai do São Paulo campeão e sai para treinar a seleção brasileira. Aí ele fica disponível. Lógico que a pressão para cima do Zubeldia, ainda mais no momento de instabilidade. Agora, eu acho assim, o Zubeldia realmente tem alguns problemas. Eu acho que ele não conseguiu remobilizar o elenco. Eu tenho que cobrar do comandante quando vem as eliminações do ano passado. Isso acontece não só com o Lucas, com o Caleri mesmo. O Caleri, ele desaba depois de ter perdido gols feitos contra o Botafogo e ali causado também a eliminação. Ele realmente, emocionalmente, não consegue se recuperar. E o treinador tá lá para isso também. E aí, ele precisa encontrar soluções no elenco. Eu acho que agora, essa entrada do Lucas Ferreira, eu preciso valorizar. Muita gente fala, ele não usa a base. Pô, ele pegou na ausência de Lucas, Oscar, não sei o quê, pegou o Lucas Ferreira, meteu na ponta, o moleque tá dando resposta e ele tá dando sequência. Então, assim, a gente cria uma verdade definitiva, ele não usa os moleques. Mas aí, quando ele aposta, mas também é porque não tinha ninguém. Então, assim, não é nem ao céu nem ao inferno. E sem querer ser chata e sendo, ele fez falta, né? Na beira do gramado, diante do Cruzeiro, no último final de semana, porque foi expulso. É outra coisa que ele não consegue. Já tava na hora. Ele e o Abel Ferreira poderiam se encontrar, trocar uma ideia sobre esse assunto, ponto. Que, gente, de verdade, quando você perde o cara, você perde naquele jogo e no próximo. Então, no Campeonato Brasileiro. Então, esse é um problema que eu acho que ele tem que trabalhar. Isso eu coloco na conta dele pesado. Agora, de resto, ele tá se virando nesse momento. Everton, qual é a sua opinião? O Zubeldia será o próximo a cair no Campeonato Brasileiro? Ou tem gente como o Gustavo Quinteiros que pode aparecer antes? Boa tarde. Renata, boa tarde a todos. Não dá pra gente colocar Zubeldia e Quinteiros na mesma frase. O São Paulo tem um quê de organização. O que pega pra mim no São Paulo é que estão colocando o elenco de São Paulo no mesmo nível de um elenco do Flamengo, para muita gente, tá? Não é a totalidade, ou até mesmo do Palmeiras, e não é. O elenco de São Paulo é inferior. O elenco de São Paulo, para mim, tá no mesmo nível do elenco do Atlético, do elenco do Cruzeiro. Eles vão brigar na mesma faixa de tabela. Agora, o Grêmio, eu também acredito que o Grêmio, se contasse hoje com um treinador superior ao Quinteiros, brigaria na mesma faixa. Mas o Grêmio é um horror, o Grêmio é muito desorganizado, o Grêmio é mal treinado, o Quinteiros não conseguiu dar uma cara ao Grêmio. Portanto, eu acho que Quinteiros e Zubeldia não podem estar na mesma frase, sabe? Não podem. O Zubeldia, eu gosto do jeito enérgico, mas ao mesmo ponto ele é irresponsável. Porque esse destempero dele à margem do gramado ali tira ele de jogos em que ele seria fundamental estar ali na margem do gramado. Mas se ele está no jogo contra o Cruzeiro, diante daquela arbitragem horrível que foi no domingo aí, que não teve participação no resultado, não. Tô falando horrivelmente, ficar picotando o jogo, metendo cartão e tal. Ele teria enlouquecido a cabeça ali e aí ele seria expulso de novo, né? Então, quer dizer, não dá. Esse destempero é prejudicial à equipe, isso ele tem que cuidar. Mas o trabalho do Zubeldia, pelo menos dentro da minha expectativa,
Tá normal. O do Quinteiros é horrível. O do Zubeldia tá normal. O problema do Zubeldia é que essa ondinha começou a tomar muita força e o Dorival tá no mercado. Aí ele vai ser uma sombra para qualquer um deles. Mas para o Zubeldia, uma sombra ainda maior pela história do Dorival no São Paulo, né? Então eu acho que o Quinteiros é bem possível que caia antes, viu, Renato? Paulo para você, porque é só empate mesmo. E empates, assim, poderiam ter sido vitórias, o São Paulo não consegue controlar, faz gol, toma, faz 2, toma 2, e o negócio tá complicado. Eu queria te perguntar, você tá com o Pascoalzito? Concordo. Você tira o Zubeldia aí do pacote, porque são muitos desfalques, aí não tem Oscar, aí não tem Lucas, aí não tem Luiz Gustavo, agora não tem Arboleda, agora não teve o Caleri, e não tem o Pablo Maia, não tem... Não tem o que fazer, de verdade, o Zubeldia não tem o que fazer. Ele tá numa situação muito complicada a esse respeito, porque você já ficar sem Lucas e sem Oscar, já é um problema. O Caleri voltou, mas depois da cirurgia que ele teve, ele não voltou mesmo ainda. Não mesmo. E aí você tem o André Silva, você tem os meninos aí que estão aparecendo, mas num time como o São Paulo, nós subimos, o Miller e eu. Careca, Oscar, Dario Pereira, Bernardo, Pita, Nelsinho, Gilmar no gol. Cara, nós não éramos os protagonistas, a gente só tinha que seguir a banda e não destoar. Foi isso que a gente fez, a gente era protegido pelos caras. Então você não pode pôr um menino como aconteceu com o menino da esquerda lá. Como que era o nome do São Paulo que apareceu? E acho que já até saiu do São Paulo. Já foi embora para Portugal. O William. Justamente. Aí todo mundo, o William. Calma. O William não é para ser ainda o cara. Então eu também. E depois da entrevista que nós tivemos com o Zubeldia aqui no Bola da Vez, a gente vê a capacidade que o cara tem. Então ele tá realmente numa situação... Agora o torcedor não quer saber disso. O torcedor não quer saber disso. E principalmente porque hoje tem um Dorival Júnior à disposição. Tá sem clube. Então, o torcedor... Sombra. E aí, de novo, a mesma coisa que eu falo pro Guerra lá no Grêmio, eu falo pro Júlio César Casares. Cara, não adianta agora cair na pressão do torcedor, vai tira. Se o Lucas não voltar, se o Oscar não voltar, se o Caleri não voltar, Pablo Maia não voltar, agora ainda tem a questão do Luiz Gustavo também. A defesa que, cara, não dá jeito. Cedric não entrou muito bem, tá ali. Não vai ser um 10, mas também nunca vai ser um 3. Vai girar ali em torno dos 7, precisa. Os laterais esquerdos, os dois são bons. Agora, a perda do Pablo Maia, cara, a perda do Luiz Gustavo, Lucas, que é o diferenciado ali, que faz o jogo mudar de velocidade, tudo isso tem um preço. Não vai ser a mudança do treinador agora que vai ajustar isso, não, eu acho. Mas a gente sabe muito até uma discordância entre os próprios torcedores do São Paulo, né? Sim. E a gente sabe que a ressonância da arquibancada ela é muito atuante diante dos dirigentes do São Paulo. E no meio dessa discordância, os dirigentes do São Paulo optam, né, por manter o treinador. E eu acho absolutamente correto. Você não pode ter... O São Paulo tem um bom time. O São Paulo tem um bom time, né? Time, 11. Mas se você começar a mexer, você não começa a encontrar. Aí esse menino Ferreira entrou bem. Esse canhotinho que entra pela direita, ele é bom jogador, cara. O Ferreirinha tá jogando. Né? Lucas Ferreira. Lucas Ferreira. O Ferreira é a dupla Ferreira e Ferreirinha. O Ferreirinha tá jogando como nunca jogou no São Paulo. O Ferreirinha tá vivendo o seu melhor momento no São Paulo. Fazendo gol de cabeça desse tamanho. Nem pulou. Nem pulou. Ele só cumprimentou. Só aquela cumprimentava de, como eu diria, da Maravilha, queixo no peito. Boa noite, né? Boa noite só. Boa noite, pum, sexta. O que acontece é que a torcida do São Paulo, uma grande parte da torcida, acha que o Zubeldia é culpado de tudo. Ele é culpado de colocar um lateral esquerdo que joga mais avançado, que entra no lugar do Ferreirinha, que cansou. E o cara não consegue acompanhar ninguém. Você não pode olhar pra torcida, né? Falar, olha, ele tá pedindo pra sair, então eu vou tirar ele agora, mas já tô avisando você. Você só pode fazer isso quando for na coletiva. Olha, sim, o cara tava cansado, pediu pra sair. Sim, você tem toda a razão. Eu acho que o São Paulo... Eu não faria essa alteração. Não faria. Enquanto você não tem todos esses jogadores citados por você mesmo, esses 6,
os mais qualificados jogadores do São Paulo, você sabe o tanto de falta que faz o Pablo Maia no meio campo? Gigante. Faz. Você sabe o tanto de falta que faz o Luiz Gustavo no meio campo? O Pablo Maia estava convocado quando se machucou. É verdade. Sabe por quê? Vou te explicar. Aqui nós temos um exemplar de jogador de volante. Sabe o que acontece? Eu vi uns lances dele hoje na Inter de Milão. Eu também vi. Ele é bom. Chegava bastante. Ele gostava, hein? Gostava. Não tinha tornozelo feliz e nem joelho sorridente. Aqui é o seguinte, o Pablo Maia é um jogador grande fisicamente. O Luiz Gustavo é um jogador alto. Sim. O São Paulo joga com 2 volantes que não tem 1,75 m cada um. O ataque, o meio-campo adversário se sente confortável pro jogo físico. Você tá entendendo? O volante que jogava no São Paulo no tempo do Silas. Bernardo. Não jogava o Bernardo, jogava o Visório. O Visório era um armário de forte. Alto. O Visório era um armário de forte. Posição física. Tecnicamente não era tão brilhante quanto o Bernardo. O filho dele era o menino dos cachinhos dourados. Vai brincando com ele. Vai brincando com ele. O bicho era forte, que era uma ignorância. Então, esse jogo de imposição que é feito no meio-campo, o São Paulo não tem. Perde o meio-campo, perde as melhores ações e sofre o que sofreu nesses últimos jogos. Tá aí. Agora tem um detalhe, hein? Pra quem tá pensando que o Zubeldia vai cair, antes de passar pra vocês, olha só o que o Belmonte falou, diretor de São Paulo. Vamos lá. A gente ouve muito isso, né? Que o Zubeldia tá por um fio, que é o risco de cair. E a gente confia completamente no trabalho do Zubeldia. Posso até te segurar, Edu, que no próximo domingo a gente joga com o Santos aqui no Morumbi. Junto conosco vai descer do ônibus Luiz Zubeldia. A gente sabe o momento que estamos passando. Temos desfalques importantes, 6 atletas importantes. O trabalho do Zubeldia está sendo muito bem feito. A gente confia totalmente no nosso grupo de atletas. Achamos que podemos ganhar hoje, mesmo sem 6 atletas importantes. A gente confia no nosso elenco, a gente confia no trabalho do treinador, então não há nenhum risco, qualquer que seja o resultado. E temos convicção que podemos ganhar hoje, que o Zubeldia caia hoje. Repito, te asseguro que no próximo domingo, aqui no Morumbi, quando enfrentaremos o Santos, Luiz Zubeldia descerá do ônibus conosco. Foi um papo exclusivo com o nosso Eduardo Afonso depois da partida do empate contra o Cruzeiro. Assim, Zé, a gente ouviu isso várias vezes, né? Não com essas palavras. Ele vai descer do ônibus no próximo jogo lá, do próximo final de semana, que tem mais um jogo agora no meio de semana. Mas a gente, não, tá tudo certo, confiamos no elenco, confiamos no treinador, o trabalho tá sendo feito, a gente tá acompanhando no dia a dia e tal, você tem desfalque, blá, 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 blá. Eu, sinceramente, eu gostaria de acreditar que realmente... Quando ele cantar, algo vai descer. Eu gostaria de acreditar que a mentalidade é essa, mas... O futebol brasileiro, você acredita? Escala de 0 a 10, quanto você acredita nisso aí? Isso aí? Independente de ser o Belmonte? Independente de ser o Belmonte. 0, não acredito não. Não acredito. Sabe por quê, William? Porque quando o dirigente vem pra entrevista, e mesmo que seja uma conversa com o Edu, antes de mais nada, parabéns ao Edu pela entrevista, quando ele vem para se justificar e falar, não, ele vai ficar, não vai sair, conta com apoio, é porque ele já foi questionado. É que ele sabe o turbilhão que tá aí fora. Mas torcedores, vaias nos finais das partidas. Sim, mas internamente ele já foi questionado também, já conversaram as coisas. Então, e aí, fica, não fica? Tanto que a avaliação dele é o seguinte, nós temos um bom plantel, estamos esperando os 6 jogadores. Ele tem um desfalque de 6 jogadores. Eu não posso cobrá-lo sem ter esses 6 jogadores, sem que esses 6 jogadores possam jogar. Lucas, característica única do futebol brasileiro. Oscar, o Pablo Maia. Pablo Maia e Alisson, para mim, são 2 jogadores, um completa o outro. Você tem o Pablo Maia de marcação, de pegada, de chegada e com bom passe, e você tem o Alisson que faz essa bola rodar e consegue chegar ao ataque também com qualidade. Tudo isso faz falta. Tudo isso faz falta. Num campeonato tão difícil como é o Campeonato Brasileiro, se você não tiver jogadores que possam, em determinados momentos, saírem de marcações, de esquemas táticos, através da sua qualidade, você vai pagar por isso. E uma coisa que eu acho que assim, o torcedor tem, e aí faz parte da paixão do torcedor, da visão do torcedor, como ele enxerga o time dele e tal, mas o torcedor muitas vezes esquece, e eu volto a falar isso, do time adversário. E o time adversário também treina para jogar. Da mesma forma que o Zubeldia vai jogar contra o Flamengo, vai observar o Flamengo, vai entender como joga, vai armar determinadas situações para ou jogar no contra-ataque ou ter a posse de bola,
o time adversário também estuda o São Paulo. É que o São Paulo jogou em casa, né, Zé? Eu tô, pelo amor de Deus, não tô nem culpando o Zubeldia, mas jogou 2 jogos em casa, onde ele sai na frente, abre até 2-0 contra o Alianza Lima. O São Paulo, mesmo com os desfalques, dá para equilibrar ali, melhor que o Alianza Lima. O Cruzeiro numa crise também e tal, enfim. Mas aí eu pergunto para você, William, o treinador entra em campo e joga? Não, aliás, o Zubeldia nem no banco estava, né? O Pascoal deu um exemplo. Ah, mas improvisou o Wendel. Não improvisou. Do lado direito, quem era o zagueiro que foi improvisado como Ferrarese? Era zagueiro, joga como lateral. Quem jogava na frente do Ferrarese? Quem estava jogando na frente? Não era o Cedric? Era o Cedric. Do lado esquerdo, o Enzo. Ferreirinha machucou, tá cansado, pediu para sair. Até porque tem que se preservar o Ferreirinha, porque é o único jogador neste momento que está conseguindo sair das linhas de marcações dos times adversários. Ele e o Lucas, né? O Lucas tá fora. Então, assim, né? Aí saiu, né, Pascoal? Ferreirinha. Entrou o Wendel. Qual a diferença do lado direito pro lado esquerdo? É igual ou não é igual? E pelo contrário, do lado direito... O Wendel acho que não entendeu a proposta, Zé. Sim, não, Pascoal, eu tô dizendo que é o seguinte, o problema é, o Wendel entrou, mexeu errado. Não mexeu errado, ele fez o que ele tinha. Eu vou colocar aqui pra vocês de novo. Ele já falou isso na coletiva do meio de semana. Eu vou ter que ler de novo. Banco do São Paulo, Bobadilha, Matheus Alves, Menino, Wendel, Ryan Francisco. Rian, que aí tem Ryan, né? Tem vários aí, né? Jandrei no gol, Patrick, Igor Vinícius, Sabino, Ferrarese, Rodriguinho, Felipe Negruti e Henrico Carmo. Realmente. Como é que funciona? Aí ele tem que fazer o que ele está fazendo. Ele está tentando, primeiro, se preservar, jogo, mas eu tento também segurar um pouco o resultado. Mas existem limitações. Você pega o time do Cruzeiro, como é que o time do Cruzeiro entrou? Foi o time do Cruzeiro que jogou contra o Mushuc Runa? Não. É um time que, Fagner, diferente do William, pegada o tempo todo. Meio campo, Lucas Silva e Romero. Time totalmente diferente, o Lucas Silva entendendo, porque já tem história no Cruzeiro, time de marcação, mas ditando o ritmo. E com o Dudu e Gabigol no banco. Muda o lateral esquerdo. Sabe o que é curioso? Independentemente, entrou o Kaique. Independentemente da fase dos dois, de Dudu e Gabigol, você olha o banco do São Paulo, aí você dá uma olhada no banco do Cruzeiro. Aí você olha o banco do Cruzeiro. Dudu, Lautaro Dias, Wallace, Marquinhos, Eduardo, Léo Aragão, Janderson, William, Mateu Gamarra, Rodriguinho, né? Aí tem o Murilo e o Gabriel Barbosa. Tem alguns aí que, se você desse como opção no banco pro Zubeldia, a situação melhorava um pouco. Você acha que, por exemplo, o William não cairia bem como lateral direito? Claro, evidentemente. Só que assim, como entrou o Cruzeiro foi, eu acho que foi o primeiro jogo que o Cruzeiro, os jogadores do Cruzeiro entenderam o que o Léo Jardim espera deles. Porque o Léo Jardim sempre falou que era um time competitivo, um time que perde a bola, pressiona, um time que perde a bola, morde, marca. Foi o Cruzeiro de ontem. É o estilo do treinador. Agora o treinador, Zé, quando ele não atrapalha, ele já ajuda. Sim. Por isso que eu acho que não é o Dorival que vai resolver o problema do Santos. Não é o Tite que vai resolver o problema do Santos. Ou do São Paulo. Ou do São Paulo, porque os caras acham que o treinador é ele que... O cara não joga, cara. O cara, se ele não atrapalhar, o gol do Alianza Lima, o último gol. Cara, que o Alan Franco tá jogando bem. Que o Alan Franco tem que ir pra dentro do gol, ele não é goleiro, pô. Aí, se você tá ganhando um jogo, o que você tem que falar pros seus laterais? O cara que vai cruzar a bola é destro? Então não deixa ele ir pro fundo, faz ele trazer a bola pra dentro, pra ficar na perna ruim. O Messi cansou, tudo bem que é o Messi, cansou de trazer a bola pra dentro, Cara, se você não colocar 2 caras pra marcar a perna boa do Messi, deixa ele jogar pra direita, o dano vai ser menor. O Antony jogou contra o Corinthians no Morumbi, eu tava assistindo o jogo, Carille, técnico do Corinthians. Ele colocou o Carlos Augusto e o Romero. Deixa o Antony lá na bandeirinha com a perna direita. O Antony na bandeirinha com a perna direita vai cruzar com a perna direita. Pode até conseguir um cruzamento, mas não vai ser a mesma coisa que se ele vier pra dentro, tabelar, chutar pra gol, que é o que ele tá fazendo lá no Betis agora, de forma brilhante. Os times se preparam pra isso. Então não é o treinador. Por isso que a gente fala, você tá jogando contra o Alianza Lima em casa, ganhou do Boca Juniors lá, tá tudo certo, Alianza Lima. Agora, ganhando de 2-0, cara, fecha a casinha, acabou o jogo, pô. Corinthians fez isso contra o Palmeiras e foi campeão paulista. Fechou a casinha, o Memphis subiu na bola, o Romero entrou, travou lá com o zagueiro do Palmeiras e ficou no chão lá, 5 minutos, e ganharam o jogo assim. Isso também é experiência agora. Mas seu bom ponto. Rapidinho, antes de falar do Leonardo Jardim, eu falo Léo Jardim, eu só lembro do goleiro do Vasco, rapaz. É o Leonardo Jardim, treinador do... Antes de falar, esse que também tá numa situação ali que não tá agradando muito, mas
precisa mais de tempo também. Uma coisa, tá faltando pro São Paulo incorporar esse espírito? Aí fala, meu, tá difícil, estamos sem 4, sem 5, sem 6 e tal. Tá faltando incorporar um pouquinho desse espírito, de entender o momento? Sem dúvida. O torcedor entender? Não, furar a bola. Não, o torcedor... Vamos jogar por uma bola. Entender, não. No São Paulo, eu tô falando os próprios jogadores. O que tá acontecendo dentro de campo. Aí você tem razão. Porque possivelmente, se o torcedor ele sabe que o time tá extremamente desfalcado. O torcedor do São Paulo não é bobo, ele sabe que o São Paulo tem 11. A gente já falou aqui, não é nenhuma novidade, certo? São Paulo tem 11. Ele já tem dificuldade olhando pro banco. Você mesmo disse com razão. Se o São Paulo já tem 6 desfalques, ele tem mais de meio time... ele vai jogar com menos da metade do time. Ele não tem a espinha dorsal completa, então, William. O torcedor tá vendo isso, o problema às vezes é comportamento. Não tô dizendo que o jogador tá desligado do jogo, não tá nem aí, tá desantenado, não é isso. É entender o momento, entender a situação e, meu, você tá nos momentos... Uma linha de 5. Pura bola. 5-4-1. Acabou. E segura o resultado enquanto estiver nessa situação. Ele falou isso depois do jogo. Quando chegar o Lucas, quando chegar o Oscar, os caras se recuperarem e tal, principalmente esses dois, tiver o Caleri lá, cara, aí você aumenta a expectativa, você cria mais possibilidades para esse time do São Paulo. Mas enquanto não dá... Eu não vou reclamar de como o São Paulo joga. Os caras são muito aplicados. Sim. Eu não vou reclamar da aplicação, da dedicação também não dos falei jogadores isso aqui, do São Paulo. Não, nem acho que você tenha dito isso. Porque tem muito torcedor do São Paulo que acha que esse time não corre. Não, o time falta corre. Alma, falta espírito. Falta alma, mas esse time é amarelão. Não é. Perfeito. Não é amarelão. Não falta alma. Tá morto. Não falta alma, não falta espírito, não falta vontade, né? As palavras são outras. O que falta? Elenco. O que falta? Jogador para compor melhor o elenco. Perfeito? O que falta? Sequência de jogo para esses meninos da base que são muito bons. São muito bons. O São Paulo sempre teve, né? Sempre tem. E o Léo Jardim... o Zé falou aqui, né? Que já tinha dado uma letra, o Léo Jardim. Pode até falar do Léo Jardim, que a gente vai até